presidente. E quem mais? Senador. 30 anos, só tem um, governador. 21. Aí você faz aqui, ó. 18, só tem um também. Quem é? Vereador. E 21, tudão. Deputado estadual, federal, prefeito. Não podemos esquecer do juiz de paz. Esqueci de algum? Não, né? Deputado. Perfeito. Vamos lá. A exceção se dá para o cargo de vereador, que aí vem o seguinte. Nesse caso de governador, você pode apresentar, ou seja, deixa eu melhor dizer aqui, vou usar um exemplo. O filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, o vereadorzinho lá do Rio, famoso Carluxo, né? Pois bem, ele foi eleito vereador quando tinha 17 anos de idade há algum tempo. 17 e uns quebrados. Quando ele foi registrar sua candidatura, né? Quando ele foi tomar posse, no caso, aí sim, quando ele foi tomar posse é que ele tinha 18 anos de idade. Ele pôde registrar sua candidatura com 17 anos e um quebrado. Olha só que legal, né? Só isso. Só para o cargo de vereador que isso é possível, os demais cargos não. Pois bem, e o que seriam os direitos políticos negativos? Aí sim, são impedimentos e restrições ao direito de votar e de ser votado. Tranquilo? Perfeito. Positivo, capacidade de votar e ser votado. A primeira, capacidade eleitoral ativa. Segundo, capacidade eleitoral passiva, ser votado. Direitos políticos negativos é quando você está suspenso os seus direitos, né, de exercício, né? Por exemplo, o conscrito, ele tem, geralmente o conscrito entra no exército com 18, 19 anos. Nesse primeiro ano de recruta, ele está com os direitos políticos, entre aspas, suspensos, né? A capacidade eleitoral ativa dele está suspenso. Nesse caso, ele está com direito político negativo. Olha que legal. Perfeito? Simbora, pessoal. Plebiscito e referendo. Para a gente nunca mais errar isso aqui. O plebiscito, ele vai ser o quê? Uma consulta prévia à população sobre a possibilidade de processo legislativo, alguma coisa do tipo. E o referendo, uma consulta posterior à população. Cite um exemplo? Cito. Não me lembro se foi um plebiscito ou referendo, mas foi utilizado quanto ao Estatuto do Desarmamento. Em 2008, né, Tâmara? Um referendo, olha só, já trouxe essa informação aqui pra gente, que beleza. Estatuto do Desarmamento, uma consulta posterior em que a população naquela situação foi contra o Estatuto de Desarmamento, né? A população foi majoritariamente favorável a se armar. Tranquilo? Olha só que legal. Há algum, Wellington, algum caso legal de obrigatoriedade de plebiscito ou referendo? Ah, sim. Por exemplo, no caso de plebiscito, na formação de novos estados / municípios com a população diretamente interessada, ou PDI, certo? Pessoal, visto o voto, visto as características gerais do voto, entramos agora na iniciativa de lei.
né? E aqui vimos exaustivamente nossa aula sobre processo legislativo, que diz o artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei escrito por... Nunca esqueçam, pessoal, o nosso número aqui, ó, 1503. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação e não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, certo? Iniciativa Popular, 1503. 1% do eleitorado, 5 estados, 0,3 ou 0,3% da população diretamente interessada. Perfeito. Tranquilo? Joia, pessoal, que beleza. E como eu tinha dito na abertura, feita uma pequena introdução, né? Isso aqui é uma espécie de direito político, sim. A maior expressão considerada pela doutrina de iniciativa de lei foi a Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Mais de 1.500.000 assinaturas, pessoal. Certo? Enrijecendo, né, o nosso sistema eleitoral para melhor, graças a Deus. A ação popular. Vimos um pequeno esboço do que seria a ação popular ontem. Também reflete nessa capacidade de influenciar nas decisões políticas fundamentais, acima de tudo, de fiscalização, né? É uma ação que dá a possibilidade do povo fiscalizar as ações políticas dos representantes, e onde qualquer cidadão, lembra, eu sempre vou avisar isso aqui, você vai morrer na minha aula escutando isso aqui, cidadão não é pessoa, é mais, tem um plus, certo? É parte legítima para a população popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E direito de organização e participação em partidos políticos. Olha só, no Brasil não existe a candidatura avulsa. O que seria isso? É você um candidato sem partido. Nós não temos essa possibilidade. Se faz necessária a filiação partidária. Dessa forma, em tese, os partidos políticos exercem, ou deveriam exercer, uma verdadeira ponte, né, pessoal, entre os anseios populares, os anseios da sociedade, de forma a cobrar e influenciar, né, no parlamento ou até mesmo na chefia do executivo, esse anseio, né? O poder que a lei civil e constitucional confere, inclusive, a propor ações diretas de inconstitucionalidade. Infelizmente, os partidos políticos hoje, eles servem mais para arrecadar fundo partidário, né, e proteger direitos das populações mais favorecidas, né? Infelizmente, é um instituto deturpado. O Brasil hoje tem trocentos partidos políticos aí, né? Enfim, com a nova lei aí com a PEC que teve a Constituição e a nova divisão do fundo partidário tende a diminuir, né? Tende a diminuir significativamente, principalmente os partidos menores, né? E, pessoal, agora eu trago alguns institutos para a gente analisar aqui, que são verdadeiras questões de prova. O primeiro deles eu trago a reeleição. O que seria a reeleição, pessoal? É o direito de você cumprir 2 mandatos. Terminado um, ser novamente considerado em nova eleição para dar continuidade ao seu mandato, certo? Isso foi feito, lembrando que não é fruto da Constituição, do Poder Constituinte originário, isso foi feito através de emenda, né? Emenda Constitucional 1697,
proposta pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que na oportunidade de sua eleição, 1994, ele dizia, né, ser contra a reeleição e acabou fazendo um lobby, uma verdadeira entrega de cargos para que fosse proposta a sua reeleição. Olha que legal. E quantos em quantos candidatos passam por aí dizendo que não é favorável à reeleição, né? E ao final do mandato sempre tem essa reeleição, né? Sempre concorre, né? Pois bem, vamos lá. Olha só o que diz o parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, para aqui agora. Você não encontrou nenhum cargo parlamentar aqui. Então, isso aqui é restrito aos chefes do Executivo. Por que, Wellington? Porque o parlamentar ele pode começar como vereador aos 18, ou deputado estadual aos 21, ou vereador aos 30, ou, perdão, senador aos 35 e até morrer, ser reeleito. Não tem essa restrição de apenas duas legislaturas, né, para eles. No caso dos vereadores, dos parlamentares, são legislaturas, né. Olha só, e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente, certo? Tranquilo, pessoal. Perfeito. E quem os houver sucedido? Vou dar um exemplo aqui. Prefeito A tem um vice, prefeito B. Vou melhorar isso aqui. A, aqui chefe do executivo, e B é o vice. Beleza. Geralmente ocorre assim. Vem o primeiro mandato. Perfeito. Reeleito. Aí vem segundo mandato. Nós vamos estudar já esse instituto. Aí faltando 6 meses, o nosso querido A, ele faz o quê? Desincompatibilização. Ou seja, ele renuncia. Quem vai assumir? O nosso querido amigo B. Ele termina o mandato. Terminou esse mandato, B pode ser reeleito. Aí ele pode concorrer à reeleição, contando esses 6 meses como se mandato fosse. Ele poderá participar de mais 4 anos, certo? Esse mandatozinho de 6 meses, esse mandatozinho tampão, já é contado como um mandato completo, integral, para B. Tranquilo? Perfeito. Tanto é que diz assim, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Certo? Tranquilo? Compreender esse quadrozinho aqui? Passamos. E o que seria essa desincompatibilização? É a renúncia, né? É a renúncia. E sim, só para... Geralmente ele faz isso aqui, ó. O nosso querido A fez essa desincompatibilização aqui. Geralmente se faz para quê? Concorrer a outro cargo. E o mais natural de tudo é que ele vai concorrer ao Senado. Geralmente, né? Geralmente. Governador ou presidente da República, enfim. Isso é mais comum, esse quadro é mais comum em governadores, né? E prefeitos, né? Aliás, governadores, perdão. Porque prefeito, o mandato de prefeito não se não é compatível com o de senador, né? A eleição de senador é igual a de governador
e presidente da República. Exatamente. O de prefeito é igual a de vereador apenas. Tranquilo? Deputado, estadual, federal, também na eleição do governador. Perfeito. Simbora agora. E o que seria essa desincompatibilização? Justamente isso aqui, ó, que a gente viu nosso amigo A fazendo. Seria isso aqui. É a renúncia do chefe do executivo estabelecido, ou seja, o atualmente eleito que exerce o mandato, para concorrer a outro cargo, notadamente parlamentar, no período de 6 meses anteriores ao pleito. Olha o que diz o parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, certo? Perfeito, isso aqui. O único que eu não vi fazer isso aqui nos últimos anos foi o nosso querido, lindo, 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 o nosso Ricardo Coutinho, né? E eu me perguntava, caramba, o cara praticamente é eleito senador aí. Aí depois, muito inocente eu sou, né? Era justamente para não perder o foro, né? No TJ. E aí foi o tiro no pé dele, né? Notadamente o tiro no pé, porque caiu num desembargador depois. O bicho não era moleza não, o Ricardo Vital. É, né? É isso aí. Não há ninguém aqui parente dele, pelo amor de Deus, né? Como também essa aula não vai chegar aos ouvidos dele, então, se chegar também foda-se, né? Não tô nem aí. Artigo 15, inelegibilidade reflexa. Parágrafo 7º aqui, ó. Com todo respeito, isso é porque eu me revolto. Pensa num cara que é revoltado. Corrupção é uma coisa pra mim que... E mais no caso que foi da saúde, pô. Aí lascou, velho. Aí pra mim é perdoável. Tem boquinha não. Vamos lá. Inelegibilidade reflexa. Parágrafo 7º. São inelegíveis. O que primeiro aqui? O que seria isso? Reflexo por quê, ué? Esse nome é que a doutrina dá porque não é diretamente no camarada que é eleito, né? No mandato constituído, aquele que exerce o cargo no momento. Reflexo porque vai pegar justamente em parentes de até segundo grau. Para mim era para ser terceiro grau, né? Como a súmula vinculante número 3, né? Mas aqui foi segundo grau. E veja só, e o que visa isso aqui? É justamente evitar aquela perpetuação de uma família no poder, né? O Wellington, 1 ano de mandato, aliás, 4 anos, primeiro mandato, reeleito. Aí daqui a pouco eu elejo quem? A minha mulher. Daqui a pouco eu elejo, aí da minha mulher passa pro meu filho, do meu filho volta para mim, aí depois minha mulher, depois do meu filho volta para mim, e por aí vai. Perpetuação de uma família no poder, certo? Vamos ler aqui rapidamente, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Opa. Pronto. Até segundo grau. Grife isso aí na sua Constituição, segundo grau, não esqueça disso. Ou por adoção do presidente da República, governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à reeleição. Pois bem, e aqui ainda tem outro porém. Além dessa primeira parte que eu falei agora, perpetuação no poder, aqui se evita que o chefe do executivo se valha da máquina pública, do poder que lhe dá o cargo, para fazer uma verdadeira família, né? Uma família eleitoral. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Aqui está o Wellington. Aqui está o Wellington.
O Wellington é governador do estado. Governador do estado. Da Paraíba.